pela verdade e pela honestidade. Vamos lá ver. O Dr. Paulo Portas, que se queixa de que isto foi tudo mal interpretado, que houve pessoas sem escrúpulos que falaram sobre esta medida sem a conhecerem, queixa-se da honestidade. Bom, eu devo dizer, salvo melhor opinião, que a primeira desonestidade foi cometida pelo vice-primeiro-ministro quando deu uma conferência de imprensa. Porque no momento em que deu essa conferência de imprensa, ele sabia que o governo se tinha acertado com a Troika uma medida em que constava do memorando e que era descrita da seguinte forma: vamos cortar 100 milhões de euros nas pensões de sobrevivência. Poderá ser inserida nas primeira desonestidade desculpe, vamos lá ver, falar de verdade e de honestidade. A primeira desonestidade foi cometida aqui. O Dr. Paulo Portas podia ter dito: bom, nós chegamos ao fim da avaliação com a Troika e tenho a comunicar-vos que nos entendemos quanto a um corte nas pensões, e já lá iremos ao corte e à condição de recursos, de 100 milhões de euros nas pensões de sobrevivência. Podia tê-lo dito, porque já estava escrito. Porque o Dr. Paulo Portas, pelos vistos, queixa-se não de que a notícia fosse falsa, mas de que foi apanhado. E o que é que ele ganha politicamente com isso? Bem, eu não sei, mas estou agora a falar da verdade, da mentira e do escrúpulo. Já iremos, aliás, ao escrúpulo. O Dr. Paulo Portas faz deliberadamente uma confusão. E essa confusão é a seguinte: ele acha que aplicar condição de recursos àquilo que é uma prestação que decorre de um seguro social, isto é, que se baseia num esquema contributivo, é igual a uma prestação social de solidariedade. E a propósito de escrúpulos, eu tenho a dizer ao Dr. Paulo Portas que escrúpulo é ter honestidade intelectual. Porque confundir as duas coisas é confundir água com azeite. Isto é, os Estados têm, aliás, o dever de impor condição de recursos àquilo que são as prestações sociais de solidariedade. Isto é, se o Estado decide atribuir um abono de família, que é pago pelo imposto de todos os portugueses, nós temos o dever e o direito de esperar do Estado que nos asseguremos que essa família só recebe esse abono de família se precisar. É isso que é a condição de recursos. A condição de recursos não se aplica àquilo que é resultante de um esquema de seguro social, isto é, de contribuição. Aquelas pensões de sobrevivência que o Dr. Paulo Portas está a falar foram pagas. O dinheiro foi pago pelas pessoas, descontaram para isso. E o que o Dr. Paulo Portas está a dizer é: não, agora só vou pagar em algumas circunstâncias. Não há circunstâncias, o dinheiro é devido. O que o Dr. Paulo Portas está a dizer é que, pela primeira vez, o Estado vai dar o dito por não dito. Isto é, não te pago a pensão. Porquê? Porque não precisas dela. O problema não é precisar ou não precisar. As pessoas têm direito... Não, desculpe, não é... Vamos lá ver. Nós podemos dizer que numa emergência financeira podemos fazer o que quisermos, mas eu não acho. Eu não acho que haja nenhuma razão para o Estado pôr em causa a sua confiança. Mas o principal ponto é este. É que o Dr. Paulo Portas quis confundir um sistema contributivo com um sistema baseado na solidariedade. Sim. Não é a mesma coisa. Porque quando você exige do Estado que lhe pague a sua pensão, exige porque contribuiu para ela. Estas pensões de sobrevivência, como aliás o Dr. Paulo Portas explicou, foram pagas pelos contribuintes. Isto é, quando nós pagamos a taxa social única, uma parte, 7% do total, destina-se a esse risco. Sim. E o que é que o Dr. Paulo Portas está a dizer? Bah, só vou pagar algumas. Claro está, ele agora apresenta bem, é só a partir das pensões de 2.000 euros. Pois, seja o que for, mas é uma questão de princípio. Ele não vai pagar aquilo que o Estado se comprometeu a pagar a algumas pessoas que já faleceram e tinham a esperança de deixar nas regras que o Estado definiu, essas pensões às pessoas. Mas cerca de 96,5% dos pensionistas, segundo Paulo Portas, podem ficar tranquilos. Portanto, a Cristina, o que está a dizer é o seguinte: em matéria de princípio, nós podemos... é pouco, deixemos lá. Não, o princípio lá está. E depois, o Dr. Paulo Portas também, de forma, como dizer, o mínimo que posso dizer é isto, de uma grande desonestidade intelectual, diz: os 10 países da União Europeia têm condições de recursos. Os países que mudaram estas regras, mudaram-nas para o futuro, não as mudaram para o passado. O que o Dr. Paulo Portas está a fazer é um corte nas pensões de sobrevivência e de viuvez, mesmo acima dos 2.000 euros, é um corte
baseado numa condição de recursos que não tem o direito de apresentar, porque isso viola o princípio de confiança, seja lá o que for que as pessoas tenham, seja o que for que as pessoas tenham como seu património, a verdade é que o Estado se comprometeu a pagar essa pensão de sobrevivência com base nas regras que havia até agora. E isso é que é o ponto. Portanto, se há alguma desonestidade intelectual, é nesta discussão que se pretende confundir um sistema contributivo, em que as pessoas pagam para a sua pensão, com um sistema de solidariedade social que é pago pelos nossos impostos. Agora, quando Paulo Portas diz que não é um corte, é uma solução de recurso, poderemos interpretar... Isso é uma habilidade com as palavras, é um corte. Porque a condição de recursos vai originar que, a partir, como ele disse, a partir dos 2.000 euros... Na somatória das pensões. Se a pessoa que tem uma pensão de sobrevivência, que advém de alguém que lhe faleceu, e se tem já uma pensão acima de 2.000 euros, então aí tem um corte. Um corte baseado numa condição de recursos. Mas a condição de recursos não vale para o sistema contributivo. Portanto, o Dr. Paulo Portas está apenas a jogar com as palavras. E com a violação, como alega, do princípio da confiança, poderá ficar no Tribunal Constitucional. Portanto, o Dr. Paulo Portas, em primeiro lugar, o Dr. Paulo Portas queixa-se de que houve pessoas que interpretaram mal, que assustaram as pessoas. Bom, o primeiro responsável por isso é o Dr. Paulo Portas, porque o Dr. Paulo Portas não disse toda a verdade naquela conferência de imprensa. E olhando para a Cristina está recordada... Não, mas percamos aqui um momento nisto. Desculpe, mas isto merece ser analisado com um pouco mais de tempo. Lembra-se do Dr. Paulo Portas ter dito na conferência de imprensa que não há mais austeridade. Lembra-se disso. Afinal havia. Afinal havia. Ora bem, primeira desonestidade. Escondeu apenas porque era, digamos, não era conveniente. Porque a verdade é sempre muito conveniente para o Dr. Paulo Portas. Tem dias, não é? E, portanto, ele escondeu aquilo propositadamente, aquilo estava escrito. Repare, não foi uma fuga de informação de uma medida que estava a ser preparada pelo Governo. Não, aquilo constava do memorando de entendimento da 8ª e 9ª avaliação. Ele tinha participado ganha nisso. Politicamente com não, ele só perde, porque o ponto é justamente esse. Como é que fica agora a palavra do Dr. Paulo Portas? Como é que nós podemos acreditar nele? Cada vez que der uma conferência de imprensa para anunciar ao país qual o resultado entre a Troika, ele esconde, foi o que aconteceu, esconde uma medida. Claro, tem uma desculpa, dizendo, a medida não estava desenhada. Bom, mas ele podia ter lá apresentado exatamente como a combinou. Podia ter dito, vai haver um corte de 100 milhões de euros nas pensões de sobrevivência. A não ser e depois também... aquilo que não acredita que a desconhecesse. Perdão? Não acredita que a desconhecesse de tudo, não podia. Desculpe. Não foi ele o negociador, não é ele o representante do Governo, estou a partir deste princípio, nas negociações com a Troika. Ele não se apresentou com a Ministra das Finanças, então quem é que a conhecia? Quem é que assinou? Afinal de contas, o Governo português assinou com a Troika a 8ª e 9ª avaliação. Estava lá essa medida. Mas repare, depois ele disse, só vai atingir 25 mil pessoas. Sim. Bom, fossem 25, fossem 5. O problema é o princípio. Mas de qualquer forma... eu não sei onde é que se vão buscar 100 milhões de euros. Porque, repare, são 25 mil pessoas, cada uma delas vai ter que contribuir para esses 100 milhões de euros de uma forma muito significativa. Bom, eu não quero aqui arriscar contas feitas em cima, digamos, da declaração do Dr. Paulo Portas, mas para que essas pessoas, para que tudo isso dê uma poupança de 100 milhões de euros, vão cortar, e fortemente, a todas essas pessoas. Mas, mais uma vez, sabe, eu acho que o Estado passa à fronteira da decência quando diz às pessoas o seguinte, olha, eu vou mudar as regras, mas não para o futuro, mude-as também para o passado. Esta medida pode chumbar no Constitucional? Bom, no meu ponto de vista, essa medida põe em causa o princípio da confiança. Quer dizer, é o Estado a dar o dito por não dito. A ter dito, até este momento as regras eram estas, mas eu decido alterá-las para trás. Isto é o que o Dr. Paulo Portas não disse. Não é nenhuma condição de recurso, é um corte naquilo que as pessoas têm direito. E o Dr. Paulo Portas não tem que se meter sobre as pessoas que são ricas, são pobres, são isto ou são aquilo, não têm esse direito. As pessoas têm a sua pensão. A pensão é um direito até ao dia de hoje. O Dr. Paulo Portas tem essa faculdade de alterar as pensões e o regime das pensões para o futuro, como eu fiz em 2005. Agora, tendo em conta e como eu fiz, repare, também com o abono de família, foi para o futuro. Mas desculpe, aqui? Desculpe, mas está a ver a honestidade do Dr. Paulo Portas em todo o seu esplendor. Confunde abono de família, que é pago por todos os nossos impostos, com uma pensão que resulta da contribuição dos próprios.
Isso é que é uma desonestidade. Isso é querer misturar água e azeite. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é percepção, outra coisa é aquilo que advém de um sistema contributivo em concreto.